Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e cá estamos para mais um vídeo. Hoje, com muito tempo para parar para refletir, afinal de quarentena a gente não tem outra coisa a se fazer do que pensar, comer, estudar, ler, limpar e pensar novamente. E trabalhar. Trabalhar. Verdade, a gente não pode esquecer de trabalhar. É claro. Porque se a gente esquecer de trabalhar, a gente fica sem ter o que comer e por aí vai. É um ciclo. Para quem está trabalhando de casa, com toda certeza deve estar sendo um grande desafio, porque a gente está tendo que dividir ambientes entre a minha casa e o meu escritório, sendo que o escritório é a própria casa. Então a gente que é mãe, que é mulher, a gente com toda certeza está tendo que aprender a administrar o nosso tempo. E quando eu digo administrar o nosso tempo, é saber o horário de colocar a roupa na máquina, saber o horário de colocar o almoço no fogo, saber o horário que devemos acordar os nossos filhos para poder alimentá-los, dar banho, brincar, alimentarmos novamente, dar banho de novo, porque eles ficam correndo, pulando, num espaço cúbico que você jamais imaginaria que eles conseguiriam fazer tamanha bagunça, mas ainda assim a gente precisa administrar. Quem é mãe está tendo o maior desafio neste momento, como muitas amigas minhas já me mandaram mensagens que estão ficando loucas e com cabelos caindo, e que com certeza quando terminar essa quarentena, elas estarão com cabelos brancos. Eu disse para elas, calma. Não é assim que funciona. Tenha certeza de que será um término fantástico e de tamanho aprendizado. Para quem nunca passou por essa experiência de trabalhar em casa e cuidar do filho, com certeza está enlouquecendo. Mas para quem já está acostumado a essa rotina, está tirando de letra e está achando até que engraçado poder fazer tudo dentro de casa e se divertir com o pequenininho. Gente, agora caindo na real, a gente sabe que o que está acontecendo no nosso mundo afora é muito problemático, é de tamanha responsabilidade, comprometimento e preocupação. Mas o importante é que a gente fique em casa, claro, quem puder ficar em casa. Porque a gente sabe que tem muita gente que não pode ter o privilégio de trabalhar em casa porque o escritório não liberou, ou porque precisa trabalhar porque é um supermercado, é uma farmácia, é um açougue, ou enfim, é um emprego que não te liberou. Muitas amigas minhas são operadoras de telemarketing e elas também não foram liberadas. Estão trabalhando normalmente. Então, o que a gente pode pensar nesse momento é exatamente o quê? Para quem está trabalhando de casa, agradeça por conseguir trabalhar de casa. E para quem não conseguiu trabalhar de casa, é uma pena. Paciência, calma. Isso tudo vai acabar. E esse medo que está instalado na nossa sociedade, com toda certeza vai passar. O que a gente tem que levar de aprendizado e sabedoria depois desse momento de surto e pandemia é exatamente o quê? É aprender a valorizar as menores coisas. Ontem, conversando com uma amiga minha, ela falou que ela está de quarentena já tem 17 dias e ela não consegue ficar mais dentro de casa. A gente já fez vídeo para poder conversar bastante, a gente manda mensagem uma para outra direto, a gente procura sempre manter-se conectada, justamente por não só eu e ela, mas nós duas e o nosso outro grupo de amigas, justamente porque a gente sabe da necessidade que algumas pessoas sentem de estar próximo a pessoas, de estar próximo a grupos para poder interagir mais e estar nesse movimento, nessa vibe. Nem todo mundo está conseguindo lidar com essa questão da quarentena, porque não consegue ficar preso num único lugar
E além de não conseguir ficar preso, vem a incerteza, vem o medo. Tem muita gente que tá tendo crises de pânico, de depressão, fobias. Tem muita gente que tá de real mesmo, surtando, porque não se via nunca preso dentro de um local. O pensamento, infelizmente, de algumas pessoas é: estou preso. Mas na verdade não é que a gente está preso. A gente só está num distanciamento social, um isolamento, vamos dizer assim. Mas não é um isolamento que nem se você estivesse doente num hospital. A gente está distanciado da sociedade justamente para que isso não gere transmissões mútuas e que isso acabe complicando diversas coisas na nossa vida e na vida de outras pessoas, enfim, complicando tudo. Porque a gente sabe que o nosso país não é estruturado, mas ao mesmo tempo a gente acredita que ele possa se estruturar. Mas enfim, aqui não é o momento da gente falar sobre isso, é o momento justamente da gente conversar sobre exatamente o quê? Não encare esse momento de distanciamento social como uma penalização, como algo ruim. A gente sabe que criança faz bagunça, que criança grita, pula, corre, faz tudo isso. Mas é natural. E a gente tem que agradecer porque eles estão com muita saúde. Então é sinal que está tudo bem. Então a gente, como pai, como mãe, a gente tem que ficar muito feliz por isso. A gente sabe que para quem não está acostumado a trabalhar de casa e fazer home office, fica complicado administrar as tarefas de casa, administrar as tarefas como mãe, administrar as tarefas como uma profissional. Então fica bem complicado tudo isso. Mas é uma questão de aprendizado. Eu já trabalho com home office já tem uns 3 anos mais ou menos. Tem 2 anos e meio, mas já tá chegando a 3 anos. E eu sempre pensei que trabalhar de casa seria a melhor opção, porque é a melhor opção para eu estar próximo daquele que eu amo, que é o meu filho. Por N fatores, eu escolhi trabalhar de casa, né? Então eu trabalho pela internet, eu uso a internet a todo momento da minha vida. Então, essa situação de ter que ficar em casa, para mim já foi uma coisa mais tranquila. O que eu tive que administrar? Porque muitas vezes eu tinha que fazer visitas e sair, né, prestar consultoria. Então, isso acabava que eu ficava indo mais pra rua do que hoje. Hoje em dia já não tem mais essa, porque a gente tá em quarentena, então a gente acaba que diminuiu o número de saídas, diminuiu as visitas, diminuíram as consultorias. Agora, as consultorias que eu fazia presencial, eu tô fazendo tudo online também, justamente para manter esse distanciamento, que é o que se pede, né? O Ministério da Saúde. E então essa parte eu senti uma diferença. Outra parte também que eu senti diferença eram os encontros, cursos e palestras, que eles eram presenciais. Isso deu uma diferença também, porque aquela rotina que a gente tinha, hoje eu tenho um curso 7 horas da noite, hoje eu tenho uma consultoria às 9, às 13 horas, às 15 horas da tarde, hoje eu tenho uma palestra que ela vai durar das 7 da noite às 9h30 da noite, ou eu tenho um encontro que ele vai durar à tarde de domingo. Enfim, eram muitas atividades que estavam incluídas na rotina e que hoje em dia, por elas não estarem na rotina, porque não tem como você fazer algumas coisas pela internet, algumas coisas elas exigem que você esteja ali, que você esteja presencialmente, sabe? Olho no olho. E então elas foram adiadas. Eu não digo canceladas, eu digo adiadas, para que quando tudo isso acabe, a gente possa realizar e fazer com muito amor e carinho, que é o que a gente sempre busca nos nossos trabalhos e nos nossos encontros e atendimentos, palestras e cursos. E uma dica que eu dou para todo mundo, porque assim,
Depois eu vou até abrir uma caixinha de perguntas e respostas. Eu já recebi muitas perguntas de como eu estou lidando com essa questão da quarentena e como que eu estou me comportando, como que está sendo a minha rotina, porque eu trabalho de casa, né? O meu marido não trabalha de casa, ele trabalha fora. E ele, nessa quarentena, está trabalhando de casa também. Então a gente tá meio que dividindo. Ele ficou num quarto lá no quarto. A gente chama de fundo, mas não é fundo, né? Ele ficou num quarto e eu fiquei com a sala, né? Então ele trabalha pra lá e eu trabalho pra cá. Justamente para que quando ele faça as reuniões dele, se eu tiver em reunião, a voz não interfira e não tenha aquela coisa. E porque eu já tô mais acostumada a trabalhar com o meu filho próximo, então se ele falar, se ele fizer alguma coisa, eu consigo, né, conversar com ele e conduzir. Já o meu marido não, ele já tá acostumado a trabalhar fora, num escritório, então para ele, com certeza, tá sendo uma realidade totalmente diferente. A gente conversou bastante sobre isso, porque a minha preocupação é justamente essa. Como eu recebi muitas perguntas perguntando assim, nossa, mas como que tá sendo a relação de vocês dois juntos dentro de casa? Como que tá sendo vocês dois fechados? Tá normal, não tá normal? Gente, tá normal. Ele respeita o meu espaço, eu respeito o espaço dele. A gente conversa bastante, mesmo ele trabalhando online, né, que seria no home office, ele trabalhando lá no quarto do fundo, a gente consegue dar uma pausa de 5 minutinhos, conversa, a gente brinca, a gente dá risada com o pequeno. Então, assim, tá uma rotina que é diferente do que a gente tá acostumado, mas é alguma coisa que a gente já se adaptou, porque se tornou uma coisa boa tanto para ele, quanto para mim, quanto para o nosso filho, né? Porque a gente tá os três juntos e os três se cuidando e amando esse momento. Por mais que a gente saiba que lá fora, de fato, tem um caos. Por mais que a gente saiba que isso mexeu com a nossa rotina de uma forma bem drástica, mas a gente está conseguindo levar tranquilamente isso. Não sei como que vai ficar quando tudo voltar ao normal. Não sei como que vai ser a agenda, não sei como que vai ser o próximo passo. A gente não sabe, tudo se tornou incerto. A única coisa que a gente sabe é que a gente está fazendo um dia de cada vez, justamente para que esse momento do distanciamento social não se torne uma coisa que deixe você com a cabeça cheia de informações e que você não consiga controlar. Então a gente está pensando exatamente assim, na segunda, o que a gente vai fazer? Na terça, o que a gente vai fazer? Ah, tem alimento dentro de casa? Tá tudo certo? Tem gás? Tem as coisas do pequenininho? Tá tudo ok? Ok, então a gente mantém, a gente vai conduzindo da melhor maneira que a gente pode. Às vezes o pequeno começa a gritar dentro de casa? Começa. Às vezes ele tá no meio de uma reunião? Sim. Às vezes eu estou no meio de um atendimento ou de uma conversa, alguma coisa, de um trabalho, de uma consultoria, o pequeno começa a gritar? Começa. Por quê? Porque para ele, enquanto criança, deve estar sendo muito complicado ele também ficar preso aqui. Porque a gente leva ele para a escola, porque a gente passeia com ele, porque a gente leva ele para um parquinho. Então sempre existe uma forma para que ele queime essa energia toda que ele tem, que a gente sabe que criança tem muita energia. Então aqui a sala se tornou pequena para ele, mas ao mesmo tempo a gente colocou as coisas de uma forma que ele pudesse ter espaço para ele pular, correr, gritar e fazer tudo o que ele pudesse. E que ele quisesse fazer, porque não adianta a gente tentar prender ele ou falar, olha, não se mexe, não faz nada, porque a gente tá trabalhando, ninguém pode escutar você gritando. Não. Os chefes, as pessoas que contrataram a gente, o pessoal que faz consultoria comigo, o pessoal que faz atendimento comigo, todo mundo sabe que a gente tem um filho, então é natural que a vozinha dele apareça, uma vozinha gostosa, sabe? Parecendo um desenho animado de fundo, e é natural que isso aconteça. Vou dar algumas dicas para algumas mães, porque com certeza algumas estão sim sentindo uma grande dificuldade de controlar a energia dos filhos e também uma grande dificuldade de não se desanimar diante de toda a situação. Eu tenho muita gente que trabalha comigo que é autônoma, então com certeza
tá com a cabeça muito cheia e muito apertada, né? E acaba que quando a gente tá com a cabeça muito cheia e muito apertada, a gente não tem muita paciência, então tudo isso já vai, né, virando uma bola de neve. Então, eu acredito que a melhor maneira que a gente pode passar por toda essa situação que tá tendo agora é a gente pisar firme no chão e pensar exatamente assim: não tem muito o que se fazer neste momento. A única coisa que a gente pode fazer, e com certeza vai ser uma das melhores coisas, é a gente aproveitar o convívio familiar. Convívio familiar que eu digo dentro da sua casa, porque você não pode ter contato com outras pessoas. Então, esse convívio familiar, ele tem que ter os laços bem estreitados neste momento. Por quê? Além do amor, do carinho, da compreensão, além de tudo isso que a gente sabe que envolve um relacionamento entre homem e mulher e um relacionamento entre pai e filho e mãe e filho, é justamente isso. É ter o respeito, cada um tem o seu momento, o seu espaço. A gente tem que entender que cada um vai agir de uma forma, nem todo mundo vai agir da mesma forma e nem todo mundo vai agir da forma que a gente acha que tem que agir. Cada um vai acordar de um jeito num dia, cada um vai levantar de um jeito. O estresse do dia a dia do trabalho geram muitas coisas também. Então, por a pessoa se sentir, eu falo presa, mas a gente não tá preso. Se a gente quiser descer, dar uma volta na calçada e voltar para dentro de casa, ir no mercado e voltar, a gente pode. A única coisa que as autoridades estão pedindo é o distanciamento, os cuidados de higiene e manter a distância, evitar ficar saindo de casa para qualquer coisa. Mas assim, se a sua cabeça apertar, você se sentir sufocado dentro de casa, desce na calçada, dá uma volta no quarteirão e volta para dentro de casa. Depois você vai, lava o sapato, lava a mão, tira a roupa da rua, como já vem pedindo pra gente ter essas medidas de segurança. Desce no estacionamento. A gente sabe que quem mora em condomínio não está tendo acesso às áreas comuns, né? Mas não impede de você dar uma volta. E assim, a maior coisa que você tem que pensar é: se você tá com a saúde ok, sua família tá com a saúde ok, você já tem meio caminho andado. Se você consegue subir e descer escada, andar, se locomover sem a ajuda de ninguém, você já tem outro caminho andado. Se você consegue ir na padaria, comprar o que você precisa e voltar para casa, outro caminho andado. Então, a cada dia e cada tarefa que você fizer vai ser uma vitória para você. E você tem que enxergar como uma vitória e uma conquista. Outra coisa, você ter a oportunidade de estar com a sua família dentro de casa e conviver bastante com eles é um outro caminho andado e uma outra oportunidade que você tem que enxergar como uma bênção e uma coisa super positiva. Eu vi alguns amigos, é claro que a gente não cita nomes, né, mas eles conversaram comigo que tá muito difícil ficar, tipo, a mulher tá muito difícil ficar com o marido dentro de casa. Ou o marido tá muito difícil ficar com a mulher, porque um não consegue compreender o outro e aí vira uma bagunça e as crianças gritando e toda aquela história. Gente, esse com certeza não é o momento da gente brigar e da gente discutir. Esse com certeza não é o momento de ter discussões sobre relacionamento. Situações sobre DR, situações sobre coisas que você goste ou o outro gosta ou o outro deixa de gostar. Deixa isso para depois. Esse é o momento da gente entender que cada um vai agir diferente e com um comportamento diferente diante desse distanciamento social. Não é porque a gente está distante da sociedade que a gente não consiga falar com ninguém. A internet está aí para diminuir o espaço entre uma pessoa e outra. Tá com saudade? Liga para essa pessoa, manda mensagem, faz vídeo. Tem vários aplicativos na internet que são gratuitos e te auxiliam nisso. Um deles eu uso até para fazer as consultorias, as reuniões, os encontros, né, online. Então, assim, tem como, né? A gente não tá conseguindo falar com as pessoas cara a cara ali, justamente porque a gente tem que ter esse distanciamento. Mas nada impede que a gente consiga falar com essas pessoas e minimizar um pouquinho a saudade que tá sentindo. E para quem não quiser ligar, para quem não quiser mandar mensagem, tá tudo bem também. Não se sinta obrigada a nada, né?
E aí, eu tô vendo esses amigos mandando mensagem falando que tá bem complicado. Eu falei pra eles que eu ia falar sobre isso também nas redes sociais, porque com certeza, assim como eles estão passando, outras pessoas também estão passando por isso, e a gente sabe que é normal isso acontecer. Mas a primeira coisa que eu falei pra eles foi, não utilize esse momento pra fazer a sua casa de um campo minado. Não utilize esse momento pra discutir sobre coisas que passaram. Não utilize esse momento para vocês tentarem resolver problemas que já existiam no relacionamento de vocês. Olhe para esse momento e aceite essa união familiar como um presente. Por você poder passar mais tempo com a sua esposa, mais tempo com seu marido, mais tempo com seus filhos. Por mais que seja cansativo, sim, a gente sabe que é cansativo. Por mais que o espaço fique curto, sim, a gente sabe que fica curto. Mas se cada um souber respeitar o pedacinho do outro, tudo funciona. Aqui em casa, graças a Deus, tá dando tudo certo, tá fluindo muito bem. A gente tá bem tranquilo enquanto a isso, então a gente tá levando isso como um momento de leveza. Apesar de a gente tá meio que sai da sala, vai pra cozinha, sai da cozinha, vem pra sala. Ele é a mesma coisa, porque não tem muito o que se fazer, né? Então a gente faz tudo isso. E quando você quer esticar as pernas, quer fazer alguma coisa, a gente caminha dentro do apartamento, a gente desce aqui nas escadas e sobe. E claro, tomando as medidas de segurança que precisa. E higiene, né? E então, assim, o recado é mais ou menos isso. Não enxergue isso como o maior problema ou a maior dificuldade. Não enxerga assim. Olhando lá fora e recebendo mensagens de algumas pessoas, tem algumas pessoas que real mesmo, estão passando por problemas financeiros, estão passando por necessidades, por questão de alimento, por questão de remédio. Tem muita gente que perdeu o emprego nessa época porque o mercado era pequeno, porque o estabelecimento era pequeno, perdeu o emprego, não tem de onde tirar o sustento e tem filho. Então, gente, não vamos fazer dessa situação uma bola de neve e nem muito menos um caos. Se o caos não está instalado na sua vida, não instale ele gratuitamente. Não faça isso com você, não faça isso com as pessoas que moram com você. Para as pessoas que perderam o emprego, infelizmente, o que a gente tem a dizer é: calma, isso vai passar, isso vai melhorar. As pessoas que entrariam em contato comigo e que demonstraram que estavam passando necessidade, que estavam passando por alguma coisa, tem alguns lugares que eles estão distribuindo cesta básica, né? Que a comunidade está se reunindo. Então, eu dei esse endereço para eles poderem ir até esse local para pegar a cesta básica, né? Para ter esse auxílio. Tem pessoas que recebem auxílio do governo, tem pessoas que vão receber um valor simbólico de salário, mas assim, vai passar. Essa situação a gente sabe que é crítica. E outras situações assim, não fique com vergonha de pedir ajuda, não fique com vergonha de dizer que tá difícil, porque se você ficar com vergonha e você ficar com medo de se expor e, enfim, né, as coisas podem só piorar. Mande mensagem, converse com as pessoas próximas de você. Às vezes tem um amigo que tem alguma coisa para doar e você pode utilizar aquilo. Às vezes, se você fizer chamar o pessoal e falar: olha, perdi o emprego, passei por uma situação, que vocês podem me ajudar, alguma coisa, sempre vai ter alguém para auxiliar, entendeu? Então vamos pensar nisso daí. E você que tá do outro lado, que pode fazer doação de alguma coisa, procure na cidade onde você mora, com certeza sempre tem alguém que faz um posto de coleta de roupa, de comida, de alguma coisa, de utensílios de higiene, sempre tem um lugar que faz. E aí você vai, leva, doa, deixa lá. Não serve pra você, mas vai servir pra outras pessoas. Esse é o momento que a gente precisa um dar a mão pro outro. Na verdade, não. Não é dar a mão de verdade, tá? Não é fazer assim. É dar a mão, que eu digo virtualmente. Dar a mão é conversar. Dar a mão... Vocês entendem, né? Porque se você der a mão, não pode dar a mão. Porque disseram que a gente não pode pegar na mão. Então,
Não peguem na mão, mas peguem na mão. Entendem isso? É acolher, é orientar, é conversar. Às vezes uma conversa, às vezes uma mensagem, às vezes uma ligação, você acaba melhorando o dia da outra pessoa, tá? E você que não está no grupo de risco e puder fazer compras para as pessoas que estão em grupo de risco, faça isso. Vai auxiliar muito e vai ajudar muito, tá bom? Depois eu vou mandar as caixinhas eu vou mandar as respostas e vou colocar as perguntas e respostas e vou mandando pra cá e vou mandando lá no meu Instagram também. Quem não me segue lá no Instagram, corre lá, me segue, é @silzenoficial. Eu tenho no Facebook também, é o mesmo nome, @silzenoficial. Segue lá. E nessas redes sociais a gente vai conversar bastante. E, gente, se mandarem mensagem no meu WhatsApp ou no direct do Instagram e eu não responder, é porque o telefone travou, porque é muita mensagem chegando ao mesmo tempo, muita gente mandando mensagem, então, às vezes você acha que você leu, às vezes você acha que você não leu, e aí vira uma bagunça. Enfim, aos poucos a gente vai conversando, a gente vai colocando em dia esse papo todo. E vamos pensar assim, um ajudando o outro até que a gente consiga todo mundo sair dessa. Algumas pessoas estão tirando de letra, outras nem tanto. Então, uma dica que fica, vamos respeitar essas pessoas que não estão tirando essa situação de letra. Não vamos achar que é frescura, não vamos achar que é melindre, não vamos achar que é mimimi, não vamos achar que é desespero desnecessário. Cada um reage da forma que consegue, pode e compreende. Então, cabe a gente respeitar isso, tá bom? Lembre, eu tenho uma cabeça, você tem uma cabeça, todo mundo tem a sua cabecinha. E nem todas as cabeças pensam da mesma forma e nem todo mundo vai agir da mesma forma. Não é que eu tirei de letra que o meu vizinho vai tirar de letra. Não, minha vizinha não tirou de letra, ela chora bastante, né? E ela fala, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Ela foi dispensada do trabalho, mas com remuneração, né? Mas foi dispensada do trabalho e ela tá meio que surtando. Né? Ela disse que já limpou a casa dela inteira, que já fez coisa que ela não tinha que fazer, ela fez, e ela não tem muito o que fazer, que ela não aguenta mais ficar sentada no sofá e assistindo televisão e lendo livro e voltando, não aguenta. Mas, sabe o que é legal? Lembra, toda vez que a gente coloca nas redes sociais assim, sextou, toda vez que a gente coloca nas redes sociais, não vejo a hora de ir pra minha casa, tomar um banho, tirar essa roupa de trabalho, tirar esse sapato, esse salto, essa maquiagem, enfim. Não vejo a hora de tirar a roupa, chegar em casa, tomar um banho e descansar. E assistir um bom filme, e ler um bom livro, e estudar. Gente, esse é o momento. E outra, esse é o momento também para você que não quer fazer nada, não faz nada também. Esse é o momento de você escolher aquilo que você quer fazer. Não quer fazer nada? Tá tudo bem, não precisa fazer nada. Quer fazer alguma coisa? Faz alguma coisa. Seja livre, seja consciente e seja mais compreensivo com você mesmo. Não se force para mostrar para ninguém que você está fazendo nada. Simplesmente faça exatamente o que o seu coração e a sua cabecinha mandar, tá bom? A gente vai batendo mais papo e a gente vai conversando. É um prazer sempre falar com vocês e eu agradeço imensamente sempre, sempre, sempre. Todo o carinho, todo o amor e o acolhimento que cada um de vocês que me acompanham dedicam e trazem pra mim. Eu fico muito feliz com tudo isso e a gente só tem que agradecer. Agradecer por tudo, até pelas dificuldades, tá bom? Um grande beijo. Depois eu mando mais mensagens, mais respostas e mais perguntas que me mandaram, eu vou respondendo e a gente vai conversando. Aproveita. A vida é uma só e a gente tem que cuidar dela com muito amor e carinho. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!